Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma entrevista da série de bate-papos que o CAS realiza com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba neste mês de fevereiro de 2016. Ao meu lado está o vereador Valdemir Soares, do PRB de Curitiba. Bom dia, vereador, a gente agradece a sua presença. Bom dia, eu que agradeço, Cassiano. É uma alegria muito grande estar aqui na Universidade Federal do Paraná, fazer parte dessa sessão de entrevistas para falarmos sobre a nossa cidade, sobre a nossa capital, sobre a nossa Curitiba. Obrigado. Imagina. Bom, para a gente explicar para o pessoal que está em casa, vereador, a nossa entrevista, como as demais que nós já divulgamos, ela é dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai tratar de alguns pontos da trajetória política do vereador, do seu posicionamento ideológico sobre algumas questões que ele já firmou posição. Esse bloco tem 5 minutos. No segundo bloco, com 10 minutos, nós vamos tratar de um tema que foi indicado pelo próprio vereador, que no caso foi transparência. E, por fim, no último bloco de 10 minutos, a gente vai tratar sobre o assunto da população em situação de rua em Curitiba, que foi o tema indicado pelos próprios estudantes em enquete nas redes sociais. Bom, passando para o primeiro bloco, vereador, o senhor além de ser vereador, o senhor é o pastor Valdemir Soares, né? E a gente sabe que os evangélicos têm ganhado cada vez mais espaço na política brasileira nos últimos anos. Por outro lado, a gente também, isso está garantido na Constituição, o Brasil é um Estado laico. Eu queria saber do senhor, o que o senhor entende pelo Estado laico hoje no Brasil? Olha, eu acredito pela laicidade do Estado brasileiro é que evangélicos, católicos, espíritas, espiritualistas, ateus, pessoas sem religião têm a possibilidade de concorrer e ganhar as eleições. Eu acho que a maior laicidade está nessa questão de você não ter uma religião oficial no país, mas por essa laicidade você ter a oportunidade de, independente do seu credo religioso, participar de todas as ações institucionais e oficiais do país. Eu acho que o país ele ficou mais democrático. Eu acho que o país, nesse momento, ele está menos preconceituoso com a liberdade religiosa, com a liberdade de expressão de culto. Eu acho que, Mas independente. há vários conflitos, né? Parece que os conflitos, especialmente, por exemplo, entre as pessoas que defendem um ponto de vista evangélico, mais conservador, podemos dizer Sim, assim, e aquelas pessoas que são mais liberais, especialmente ligadas a grupos LGBT, por exemplo, tem cada vez mais entrado em conflito, mas eu né? não vejo isso como conflito, eu vejo isso como defesa de ideologia. Defesa de entendimento social, de entendimento político, de entendimento religioso. E eu acho que tudo isso se simplifica em democracia. Eu acho que conflito seria uma palavra no excesso, no extremo dessas diferenças de opinião. Mas eu acredito que o Brasil ele já superou momentos de muito mais embate, conflito e preconceito em relação de posições ou ideologia. Eu acho que o Brasil está avançando nisso. Eu acho que a democracia ela cresceu muito. As redes sociais publicizaram muito a democracia, levaram muito a democracia para o debate interno dos grupos estudantis, dos movimentos sociais. E eu acho que nesse momento o país vive um momento de evolução em relação a essas questões. Eu entendo que esse avanço melhorou muito a relação dos diferentes, independente de questão de gênero, ideologia ou religião. Uhum. E o senhor tem realmente adotado uma postura bastante favorável àquilo que a comunidade evangélica, de modo geral, defende, né? Em 2014, por exemplo, o senhor e a vereadora Carla Pimentel propuseram uma emenda ao orçamento que destinava recursos à Marcha para Jesus. O senhor acha que esse tipo de destinação de recursos do orçamento público para um evento que tem um caráter eminentemente religioso, isso se enquadra dentro do Estado laico? Olha, eu discordo que é um caráter eminentemente religioso. Por que, Cassiano? Além da questão da fé, é levado a questão de bandeiras importantes do nosso país, como por exemplo, nós já lutamos contra a corrupção, nós já levamos uma bandeira contra a corrupção no nosso país, nós já levamos a bandeira do fortalecimento da família.
E em todos os eventos também nós arrecadamos toneladas de alimento para comunidades terapêuticas, para recuperação de dependentes químicos. Então não é um culto. O evento é uma marcha, é uma manifestação de fé e de ação social, como vários outros eventos onde você tem um padre que faz a prece inicial na abertura do evento, você tem um pastor que faz uma oração inicial na abertura do evento, você tem autoridades religiosas em cima do palanque e nem por isso o poder público deixou de investir nesses eventos por entender que esse evento era eminentemente religioso. E quando nós aprovamos a Lei Marcha para Jesus na Câmara Municipal, fazem 10 anos, vai fazer agora 11 anos, em julho, que nós aprovamos a lei, que tornou a Marcha para Jesus um evento oficial, tornou a Marcha para Jesus um evento oficial pelo reconhecimento do cunho social que tem do evento, do cunho fraternal, do cunho do cunho da relação cidade, relação população, relação igreja, relação população, relação juventude, relação população, relação música, relação população, cultura, relação população. Então hoje a Marcha para Jesus é um evento, como falei para você, de caráter cultural, de caráter social e ideológico também, porque leva várias bandeiras ideológicas para uma discussão onde as pessoas têm pontos de vista diferentes, posições diferentes, e nós não fazemos o evento para uma determinada religião. Nós não chamamos, esse evento é para uma determinada religião, esse evento é para a população. Esse evento é para todas as igrejas e para aqueles que não têm igreja. Esse evento é para aqueles que querem fazer uma caminhada com vários objetivos. Uma caminhada com o propósito de propagar uma mensagem de fé, uma caminhada com o propósito de fazer uma ação social, uma caminhada com o propósito de fortalecer a cultura, tanto a gospel como a cultura musical em geral, porque nós temos na marcha os melhores músicos da cidade, inclusive músicos que não são ligados à igreja, também participam em alguns momentos das atividades. Tem um momento cívico onde cantamos o hino nacional na frente do Palácio do Governo. Então não é, Cassiano, um evento eminentemente religioso. Pode ter certeza disso. A história dele, por agregar muitos evangélicos, faz parecer, mas é o que eu estou falando para você. Tudo isso daí é oficiado e oficial. Oficiado a estrutura pública, todo mundo sabe o que acontece, sabe do cunho social, sabe do cunho cultural, sabe do cunho da fé, sabe do cunho ideológico, sabe das bandeiras ideológicas que nós levamos também e que nós também, no nosso palanque da marcha, trazemos à população. Ok. Vereador, passando para o segundo bloco da nossa entrevista, a gente passa a falar sobre transparência. Tenho certeza de que nem o senhor, nem eu, nem ninguém que está nos assistindo em casa é contra a transparência na administração pública. A grande questão é como fazer essa transparência ser efetiva, é claro, e como ter a participação popular no controle da administração pública, né? Uma das iniciativas da atual administração foi a criação da ouvidoria do município. Mas, naquele momento, o senhor, salvo engano, o senhor se opôs à criação da ouvidoria. O senhor não acha que a ouvidoria é um mecanismo importante para aumentar o controle e a transparência da administração municipal? Se ela tivesse estrutura, se ela tivesse pessoal, se ela tivesse um contingente e um espaço maior de atendimento, e se ela tivesse visibilidade e credibilidade da população, sim. Agora você criar somente um cargo, num valor de quase R$ 8.000, para que um advogado ele possa, num espaço pequeno, atender uma, duas ou nenhuma pessoa por dia, eu acho que seria desnecessário em relação
ao Legislativo Municipal. Mas já não é um avanço ainda que pequeno? Veja bem, eu acredito na seguinte questão. Eu acho que a estrutura pública ela tem que fazer investimentos do tamanho adequado e do potencial adequado. Você falou da questão de transparência e da questão de acesso da população à administração pública. Na Câmara, por exemplo, nós já temos 38 vereadores que ganham bem, tem um número bom de assessores, tem um gabinete de um bom tamanho, recebe a população diariamente. Nós somos contrários a aumentar o número para 40, 42, 43. Então, para que criar mais um cargo de vereador diferente, onde apenas não vai participar do processo legislativo e nem é eleito, quer dizer, foi até eleito de forma ordinária na sessão plenária, mas não é eleito pela população. Então, essa foi a minha discordância. Eu achei desnecessário. Eu achei desnecessário. Se você joga o jogo com 11, para que você vai ter 12 em campo? Eu achei um desperdício naquele momento e eu achei desproporcional. Agora, em relação às ouvidorias que as grandes cidades do mundo têm, onde ela tem estrutura para receber a população e outra, ela vai atrás das causas da população, ela tem mecanismos de resposta, sou totalmente favorável, sou extremamente favorável. Agora, na situação atual, quem deveria fazer e quem deve fazer essa relação é a própria Câmara de Vereadores em uma das suas atribuições, que é fiscalizar o município. Eu me sinto meio que ouvidor do município também, porque as pessoas nos trazem as questões, as pessoas nos trazem os problemas, as reclamações, e nós temos a oportunidade de fiscalizar a reclamação daquela pessoa e buscar, através da nossa atribuição, uma resposta, um retorno para aquele município. Então, foi por essa situação. Agora, em relação à transparência, a transparência ela vai aumentar enquanto aumentar e crescer o desejo da população de fiscalizar. Vereador, o senhor estava falando exatamente sobre as atribuições da Câmara Municipal, justamente nesse controle. Nesse último mandato do senhor, né, o atual mandato, o senhor tem realmente buscado uma postura de bastante transparência. O senhor, inclusive, fez uma proposta para que o voto dos vereadores fosse público, né, isso foi aprovado. Mas muita gente ainda lembra de um episódio relativamente recente que abalou a Câmara de Curitiba, que foi o episódio do vereador João Cláudio Derosso. Naquela época o senhor fazia parte do Conselho de Ética e foi aprovado o relatório do Conselho pedindo afastamento, né, do então presidente da Câmara por 90 dias. Foi instaurada ainda uma comissão de inquérito dentro do Conselho de Ética, do qual o senhor fazia parte, salvo engano era relator, e o senhor pediu o arquivamento daquele caso, mesmo após o próprio Conselho de Ética e o Tribunal de Contas terem detectado diversas irregularidades em contratos de publicidade assinados pelo então presidente Derosso. O senhor acredita, mudou o seu posicionamento sobre isso? Não, nunca mudei. Entenda a seguinte questão. Eu não fui o relator, quem foi o relator foi o vereador Disseu Moreira. Tudo que se havia no processo interno do Conselho de Ética era indícios de irregularidade. Não tinha sido julgado, não tinha sido comprovado e ele não via sendo punido, como já é hoje. Estava no processo de investigação. O fato dele estar dentro da Câmara não impede ele de ser investigado, não impede qualquer pessoa de ser investigado. Pelo contrário, ele tem na Câmara mais condições de se defender. Nós entendemos, a maioria entendeu que ali não era um quórum punitivo, onde nós teríamos que, naquele momento, definir se ele era inocente ou se ele era culpado. E tirá-lo ele das suas atribuições por achar culpado, se nem o próprio Poder Judiciário já tinha expedido qualquer tipo de punição, qualquer tipo de resultado final, não houve sequer julgamento, não houve procedimentos, havia sim indício de irregularidade. Mas o processo judicial estava em andamento, né? Sim. Mas o Conselho de Ética já havia detectado, e o relatório, salvo engano, do Conselho de Ética era do vereador Jorge Yamaguchi. Disseu Moreira. O primeiro foi do Jorge. Foi.
ele já tinha detectado Não, irregularidades ele tinha no... detectado indícios. Quem pode detectar irregularidades é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário identifica irregularidade e ele pune o infrator. Então, nós não tínhamos esse poder de fazer o trabalho do Poder Judiciário. Entenda, a questão ali, ele teve uma censura, tá? Ele teve uma censura no Conselho de Ética. A questão do afastamento, nós achamos impróprio, porque ele, como homem público, ele teria muito mais condições de se explicar para a população, tendo o microfone do plenário e de defesa, inclusive defesa da própria casa, porque a casa ela estava sendo atingida por aquela questão. Não era só o vereador Derosso que estava sendo atingido, era toda a casa. Eu, eu fiz em paz qualquer tipo de ação no Conselho de Ética, porque eu não fui citado em nenhum momento. Eu nunca usei um centavo de verba de publicidade para fazer um folheto em nenhuma das investigações ou em nenhum dos indícios de irregularidades foi apontado qualquer tipo de presença, participação ou ação do meu mandato. Então eu fiz tranquilo, tendo a consciência que, no momento certo, ele seria, a justiça faria o seu papel, ele seria julgado e, se condenado, a justiça daria a sua condenação. Então, essa foi a situação. E eu vou lhe ser bem sincero, não vi nenhum tipo de ação que pudesse denegrir o Conselho de Ética por ser uma questão extremamente judicial, já está na esfera, já está na esfera. Quero que você entenda o seguinte, que o Conselho de Ética, ele não tem poder de polícia. Ele julga a ética e o decoro parlamentar. A quebra de decoro houve depois que foram provadas as irregularidades e o Poder Judiciário viu culpa no vereador João Cláudio Derosso. Até o momento que era indício de irregularidade, nós não tínhamos como tirá-lo do mandato com a questão de indícios, a não ser que tivessem provas de quebra de decoro e provas que pudessem, até mesmo naquele momento, constrangê-lo, né? Eu tenho certeza que ele mesmo, ou qualquer outro vereador, se tivesse qualquer situação que viesse constrangê-lo, pediria uma licença, como ele fez. Ele também pediu uma licença por algum período, não me lembro qual período, mas enfim, eu acho que é uma matéria vencida dentro da Câmara. Se não fosse transparente, se eu não fosse transparente, você não saberia do meu voto. Se não fosse transparente, você não saberia da minha posição. A prova que não houve mudança de posição em relação ao nosso desejo de transparência das ações do Legislativo e da instituição pública. Vereador, o seu partido no Paraná, né, o PRB, tem um deputado estadual na Assembleia Legislativa, que é o pastor Edson Praxic. E no ano passado ele era presidente do Conselho de Ética da Assembleia e ele também entrou numa polêmica justamente por essa questão, né? Foi aberto um processo no Conselho de Ética contra o deputado estadual Nelson Justus e as sessões foram todas fechadas, inclusive. O senhor está de acordo com a Não. atitude do seu colega? Eu acho que as sessões teriam que ser abertas. Agora, o posicionamento do Conselho de Ética está dentro do regimento do Conselho de Ética. E em outro momento também, esse mesmo colega seu de partido aqui no Paraná, também foi à tribuna e fez algumas insinuações em relação a uma jornalista da RPC que havia noticiado que ele havia tido bens bloqueados na justiça por conta de uma denúncia do Ministério Público acerca da contratação irregular de uma funcionária para o gabinete na Assembleia Legislativa. Naquele momento ele insinuou que a jornalista teria conseguido informação por meios ilegítimos. Assim. Como que o senhor considera o papel da imprensa no controle da administração e da transparência? Extremamente eficiente. Eu acho que o deputado se excedeu, o deputado reconheceu isso, depois pediu desculpas publicamente. Eu acho que a imprensa é extremamente necessária. Eu trabalho ao lado da imprensa, eu converso com todos os veículos de comunicação sem nenhum constrangimento. E falo qualquer assunto sem nenhum tipo de constrangimento. É claro,
Tem alguns profissionais da imprensa que são pouco tendenciosos ou muito tendenciosos. Não estou me dirigindo nesse caso. Eu vejo que muitos títulos eles constrangem o conteúdo das matérias. Mas respeito e acho muito normal isso. Eu acho que a melhor forma da população ter acesso às informações da instituição pública e ter transparência é ter também a imprensa como uma aliada. Eu acredito que a imprensa tem feito seu papel. Repito, alguns têm se excedido, né? Existe o tendencioso em todo tipo de profissão. Infelizmente, existem também os jornalistas tendenciosos. Não estou falando dessa situação em relação ao deputado, tanto é que o deputado viu que no momento ali de exagero ele se excedeu, pediu até desculpas publicamente, e eu acredito também que dentro da vida pública, às vezes nós temos muito pouco tempo para tomarmos decisões muito importantes. E por isso que na vida pública e também na vida do profissional de direito, você tem que tomar atitudes com informações, com argumentos, com provas que você tem naquele momento que podem mudar, de um dia para o outro podem mudar o seu posicionamento em relação de novos fatos, né? Mas, enfim, eu acho que se a instituição pública ela for mais transparente, ela se torna mais forte. E ela se tornando mais forte, ela se torna mais participativa. Eu acredito que nós temos que evoluir junto com esse processo de transparência da estrutura pública. Eu acho que nós temos que evoluir juntos. É, havia, havia, o Brasil hoje ele passa por esse momento de impacto político, de impacto social, de impacto econômico, também por causa da transparência, porque a população ela teve a possibilidade de apontar, de apontar soluções, a população teve a oportunidade de ter acesso à informação, contestar, protestar, e isso fez com que ela se aproximasse mais da instituição pública, isso fez com que ela cobrasse mais dos seus agentes públicos, e isso fez com que essas instituições se tornassem mais fortes. Eu sou a favor de toda e qualquer transparência, de toda e qualquer ação pública, para que a estrutura pública ela se torne cada vez mais forte. Passando para o último bloco, vereador, o tema é a população em situação de rua de Curitiba. A gente sabe que esse é uma situação bastante delicada, né? Há algumas estimativas de que hoje haja 4.000 pessoas em situação de rua em Curitiba, e é um número que a gente não vê diminuir, né? Muitos comerciantes reclamam, né, que isso às vezes afasta clientes dos seus estabelecimentos, e por outro lado essa população também se queixa de uma falta de assistência mais efetiva do poder público, né? O senhor, nesse último ano, inclusive, fez um requerimento para ampliação de vagas em abrigos durante o inverno, né? Uma época de frio em que, às vezes, essas pessoas têm vários problemas, hipotermia, às vezes vem até a morrer em relação por conta do frio, né? O que o senhor pensa para a população em situação de rua hoje em Curitiba? Quais são as soluções possíveis para essas pessoas? Primeiro, um dos pontos principais que nós temos que entender é a raiz dos problemas que fazem com que essas pessoas estejam na rua, né? Uns problemas psicológicos, outros problemas espirituais, e o pior vilão é o problema de dependência química de muitos moradores de rua. E eu falo isso, Cassiano, porque eu reúno, às vezes, centenas deles e faço ações sociais, entrego comida, entrego cobertor, entrego colchões, tento de alguma forma minimizar a dificuldade que eles têm na rua, né? Inclusive depois eu vou até disponibilizar algum material desse trabalho. Eu acredito que a geração de emprego e capacitação e trabalhos de motivação para que essas pessoas saiam da rua é extremamente essencial. A estrutura pública ela tem que dar atividades
para essas pessoas que motivem eles a trabalharem, que motivem eles a ganharem dinheiro e que motivem eles a buscarem outro tipo de conforto, outro tipo de abrigo durante o período noturno. Eu não vejo essa motivação, esse incentivo da estrutura pública. Eu sei que não é fácil, Cassiano. Não é fácil porque nós já fizemos um trabalho com nossas igrejas uma vez, onde buscamos durante a madrugada centenas de moradores de rua. Levamos para o estacionamento da nossa igreja, utilizamos aproximadamente 20 banheiros, demos banho em todos eles, demos comida, fizemos a barba, cortamos o cabelo, demos uma palestra, fizemos um trabalho motivacional, saíram dali muitos, roupas novas, bem vestidos. Em algumas situações, ajudamos alguns a irem até seus familiares em cidades da região metropolitana. Alguns parceiros que trabalham conosco nesse trabalho social disponibilizaram passagens para outras cidades, para que eles pudessem ver seus familiares e seus familiares pudessem vê-los daquela forma. E realmente houve um resultado. Mas, da mesma forma que houve um resultado, 20 minutos depois desse evento, nós andamos pelas ruas e encontramos os mesmos arrumados, cabelo cortado, barba feita, né, com mais uma bolsa de roupa, com mais um conteúdo de alimentos, sentado nas ruas. Tipo, não tinham, às vezes, nem a preocupação de que, pô, estou com uma roupa limpa, vou evitar de sujar. Então, são características e são situações extremamente diferentes. Outros já foram para suas casas, ficaram nas suas cidades, outros foram e voltaram, outros foram e voltaram para as ruas, e nós temos alguns que estão totalmente recuperados, que constituíram família, que casaram, que foram livres dos vícios das drogas. Então, eu acho que todo tipo de motivação para que eles possam ter cursos profissionalizantes e incentivo para o trabalho ou para qualquer tipo de ação durante o dia que possa trazer para ele um relacionamento com a sociedade, é importante para nós diminuirmos essa população. Eu sou totalmente contra as palavras da presidente da Fundação Cultural, que disse que uma estrutura que atende moradores de rua é uma filial do inferno. Eu acho que se está ruim, ela tem que trabalhar para melhorar. Se não está atendendo da forma que tem que atender, ela não tem que chamar o morador de rua de demônio, porque inferno é lugar de demônio. Ela tem que entender que ela tem que mudar o equipamento público, ela tem que reformar o equipamento público ou a política daquele equipamento público para poder atender essas pessoas. Mas o senhor acredita que a própria Prefeitura Municipal ou a Fundação de Ação Social, a FAS, tem capacidade para dar essa motivação para essas pessoas, ou é algo que deve ser integrado com, por exemplo, as igrejas ou outras associações, ONGs que possam ter esse Veja trabalho? bem, a Prefeitura tem o poder institucional e político para fazer com as secretarias algumas ações. A Prefeitura tem dinheiro, a Prefeitura tem pessoal, a Prefeitura tem institucionalidade, a Prefeitura tem relação com as instituições, relação direta e indireta, tem relação também com a iniciativa privada, e ela tem o controle de ações que podem ser feitas em conjunto com essas instituições e a iniciativa privada e trazer resultados para o atendimento desses moradores de rua. A nossa reclamação é que não há nenhum tipo de mobilização e nenhum tipo de interesse social por parte da Prefeitura. Que a partir do momento que a Prefeitura fizer uma reunião, chamar agentes religiosos, chamar a iniciativa privada, vir com um projeto realmente eficiente, olha,
eu preciso da igreja para fazer esse tipo de atendimento. Eu preciso da iniciativa privada para nós fazermos esse tipo de atendimento. Nós precisamos da OAB para nos ajudar nessa questão de documentação. Nós precisamos da igreja para ajudar no espaço físico. Nós precisamos da iniciativa privada para trazermos algum tipo de benefício fiscal para as empresas que nos ajudarem nessa população de moradores de rua. Então, é isso que nós não vemos, Cassiano. Mas nós vemos, num convite de uma entrevista, declarações de quem nada faz, minimizando o potencial dessas pessoas e minimizando a possibilidade de ajudá-las, ao invés de apresentar soluções. Eu tenho certeza que a Universidade Federal do Paraná gostaria de participar de uma forma mais ampla. Os alunos da universidade, os alunos das outras universidades, das outras faculdades, as estruturas das igrejas sempre tiveram aptas para o trabalho de recuperação de dependentes químicos e recuperação de moradores de rua. Então, a nossa reclamação é a falta de eficiência política e administrativa, porque eu posso até fazer uma comparação com as antigas presidentes da fundação, as anteriores, tanto a Fernanda Richa como a Marina. Eu via movimentação, mobilização, eu via participação, havia mais doadores, as campanhas eram mais fortes, o interesse da população em ajudar era muito maior, as campanhas tinham mais visibilidade e as pessoas na ponta eram mais atendidas. Não é desculpa falar que a população de rua aumentou porque o tempo passou e o país cresceu e a população aumentou na sua totalidade. Não, não é desculpa, porque nós temos muitas outras cidades do mundo em que houve o crescimento da população e a diminuição da população de rua. Ou seja, em algumas cidades da Europa nem população de rua existe, por causa de um trabalho eficiente que a estrutura pública faz com as instituições e com a estrutura da iniciativa privada. Vereador, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de dar a oportunidade do senhor dar uma mensagem para os estudantes da Faculdade de Direito e da Universidade Federal como um todo. Quero agradecer, Cassiano, você representando aí os alunos do curso de Direito. Gosto muito do Direito, tive oportunidade também de estudar Direito, não tive condições de finalizar o curso, porque me agreguei à vida pública, à vida legislativa muito cedo, fui vereador aos 26 anos, já estou no nosso quarto mandato, tenho essa cara de garotinho, mas já tenho 42 anos, é brincadeira. Mas eu quero parabenizar vocês por esse interesse da questão pública, do homem público, da instituição pública, da relação da cidade com a instituição pública, o interesse de vocês em trazer aqui vereadores, deputados, pré-candidatos, o interesse de trazer aqui o homem público para debater de frente com vocês, para falar com vocês através de entrevistas, palestras ou através de uma mídia. Eu quero dizer que eu estou muito otimista para a mudança do nosso país. E quando eu falo mudança, eu estou falando mudança da forma de fiscalizar, mudança da forma de lutar pelos seus interesses e mudança também na forma de agir. Essa mudança ela tem que acontecer de cima para baixo, de baixo para cima. Essa cobrança e essa conscientização ela tem que acontecer em todos os pontos. Um dos assuntos que eu trabalho muito dentro da Câmara Municipal, do nosso trabalho político, é a luta por mais ações e campanhas de prevenção às drogas no nosso país. Eu costumo dizer que a prevenção ela não tem que vir apenas da instituição pública para a população. Ela tem que se fortalecer dentro da população. Ela não tem que acontecer do agente público para o jovem. Ela tem que acontecer do pai para o filho.
ela tem que acontecer do professor para o estudante, ela tem que acontecer nas redes sociais, do amigo para o amigo, ela tem que acontecer de dentro para fora também. E assim também a transparência, a participação pública, ela não pode ser motivada pela própria estrutura pública. Ela tem que ser motivada, sim, pela estrutura pública. As estruturas públicas têm que fazer questão de ser transparentes, mas elas têm que ser motivadas de dentro de casa. Está na hora do pai falar com o filho: olha, filho, nós temos que cobrar da instituição pública mais transparência. Está na hora do amigo falar para o amigo, está na hora do irmão falar com o irmão, está na hora do técnico falar com o atleta, está na hora do patrão falar com o funcionário e o funcionário também falar com o patrão, porque vai haver, em médio prazo, uma grande mudança de consciência política no nosso país e eu quero participar disso. Eu quero evoluir também junto com essa mudança e quero ver o nosso país, a nossa população evoluir. Amanhã nós termos uma nação muito melhor, uma nação de respeito, que possa dar mais condição de vida a todos os brasileiros, que possa orgulhar mais o nosso coração brasileiro e que possa trazer mais resultados no geral para o nosso país, para a nossa população. Obrigado mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho e conte sempre com o vereador. Estou nas redes sociais. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, tem o meu site, valdemirsoares.com.br, e estou em todas as redes sociais para que você fiscalize o nosso trabalho, veja quais são as nossas bandeiras de interesse público e possam contribuir, possam ajudar, possam cobrar quando tiver que cobrar e nos ajudar, porque nós precisamos muito da população do nosso lado. Muito obrigado. A gente que agradece, vereador. Por hoje nós encerramos por aqui, mas nós voltamos na próxima segunda-feira com a entrevista com o ex-prefeito e deputado federal Luciano Dutti. Muito obrigado.